Olá, tudo bem? Que bom que você está aqui com a gente no podcast ESG para você, uma iniciativa da Darbar Branding ESG e Consultoria. Qual que é a missão do ESG para você? Talvez você já tenha ouvido essa siglinha que para lá e para cá, ESG. E é meio ambiente, do inglês environment, o S de social, aspectos sociais, e o G de governança, para traduzir melhor, seria a gestão. Como é que a empresa, a organização, organizações públicas, inclusive, se organizam, práticas e tudo isso. E hoje o tema aqui é bem bacana e bem importante, que é a questão da mulher, mãe e trabalho. Como conciliar essas questões tendo filho, sendo uma mulher em ambientes, às vezes, que não tem tanta questão de equidade, nas práticas de governança, como conciliar tudo isso e continuar no desenvolvimento da sua carreira. E hoje eu tenho uma pessoa super especial aqui que vai conversar comigo, que é a Juliana. Ela vai se apresentar um pouquinho. Juliana, super obrigado por estar aqui. Ela vai contar a trajetória dela. A Juliana é uma profissional de comunicação com mais de 20 anos de experiência, trabalhando na indústria de grande porte, e é mãe de 3 meninas lindas, que inclusive essa questão de mãe, mulher e trabalho, né, Juliana, não poderia ser diferente, estão por aqui porque faz parte, não? Vem, elas acompanham e fazem parte da minha vida e estão em todos os momentos, né? Obrigada, Cláudia, pelo convite. Fiquei bastante feliz em vir. E a gente falando em mulher, mãe e trabalho, vou falar um pouco de como eu me senti em relação até ao convite, porque eu acho que é uma coisa que a maioria de nós mulheres passamos, não só no trabalho, como na nossa vida, que é a questão do se sentir credenciada e validada. Então, Cláudia me convidou para vir aqui falar sobre mãe, mulher e trabalho. E aí eu fiquei pensando, nossa, mas eu sou especializada para falar nisso? Que credencial eu tenho para fazer isso? Mas eu falei, não, peraí, trabalhar, eu trabalho desde que eu me conheço por gente, desde os 18 anos, trabalhando com comunicação. Eu sou mãe de 3 meninas e sou mulher. Então, assim, sim, eu acho que realmente eu tenho... Tem todas as credenciais. Tenho todas as credenciais para falar sobre isso. Mas é uma coisa curiosa até que a gente estava conversando, que essa a questão de nós mulheres nos sentirmos, às vezes, tipo, impostoras para falar sobre assuntos que são de nossa propriedade, né? Que a gente lida e está ali, faz parte da nossa realidade, e a gente tem sempre essa dúvida, mas será que eu sou boa o suficiente? É interessante você falar isso, Juliana, porque os estudos até apontam, algumas pessoas apontam que numa vaga, quando uma mulher está se candidatando para uma vaga, ela age de maneira diferente do que homens. Uma mulher, se ela não, ela tem, vamos dizer assim, 70% do que está sendo solicitado. Ela fala, não posso me candidatar, né? O homem, ele tem 50 para menos por cento. Ele fala, não, vou tentar. Então, assim, você vê como é uma questão subjetiva, né? Mas que impacta as decisões, né? E eu imagino que isso é subjetivo, mas também tem um reforço cultural, né? Eu queria compartilhar até com você que está nos ouvindo, que a questão ela é de foro emocional, mas essas emoções também não vêm do nada, porque as práticas na sociedade levam eventualmente a mulher, né, mulher-mãe, pensar um pouco dessa questão do valor, né? Eu queria compartilhar com vocês uma pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas, que apontou que após 24 meses da licença maternidade, quase metade das mulheres não estão mais presentes no mercado de trabalho. Então, é uma questão séria, né? Lembrando que de acordo com a Lei 14.020, as mulheres elas devem ter estabilidade de emprego desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto, né? Então, a gente percebe que já tem esse desafio, né? A mulher, a gente também sabe que muitas vezes recebe menos que o homem. Quando ela é mulher-mãe, a gente vê que muitas vezes tem um desafio de recolocação ou permanência, né, Juliana? Então, assim, essas questões impactam a pessoa, né? E eu queria que você contasse um pouquinho, porque você tem todas as credenciais para estar aqui, justamente. É mulher, mãe e trabalha há muito tempo. E mais do que mãe, né? Eu sou mãe, eu tenho 3 filhos, mas eu tive filhos com 6 anos de diferença, né?
E você é mãe de 3 meninas, que eu comentei aqui, estão por aqui, são lindas ali. Mas, inclusive, numa gestação de gêmeas, né? Exato. Como é que foi isso? Imagina a sua cabeça, né? E próximo, né? De certa maneira, próxima de idade. Um ano Como e meio, mais ou menos, 1 ano e 7 Com- meses de diferença da mais velha para as gêmeas. Turbilhão total, né? Conta pra mim como é que foi essa descoberta e seus receios e tal. Bom, então, foram 2 experiências, né? Foram 2 gestações próximas e com cada uma eu descobri um ponto diferente, né? Uma coisa curiosa que você falou, né, sobre essa questão do retorno ao trabalho, tem muitas mulheres que optam por não voltar, e eu acho que ok também, né? Cada um conhece bem o seu plano de vida, mas uma coisa que é importante é que, assim, é uma decisão da mulher. E além das questões práticas, né, quando acontece, como foi o meu caso, de estar numa empresa que dá boas condições para o retorno, tem uma preocupação com a licença de 6 meses, entre outros pontos, mesmo quando a gente encontra na empresa esse ambiente já meio pronto para receber a mulher no retorno, na sociedade estão essas perguntas. Então, uma coisa que é muito curiosa, é uma decisão da mulher, mas trabalhando numa boa empresa, com um bom salário, eu ouvi, mas você vai voltar a trabalhar depois da minha primeira filha? Meu marido não ouviu essa pergunta. Então, é uma coisa que existe na sociedade de que, ok, é a mãe que tem que, se alguém tiver que parar de trabalhar para cuidar da criança, sempre vai ser a mãe. O homem não escuta essa pergunta. Então, é uma coisa que, para mim, era muito óbvia, porque eu já, desde sempre, eu vivi tendo trabalho como parte da minha vida. Nunca passou pela minha cabeça parar de trabalhar. É claro que a maternidade, ela mexe com muitas coisas que a gente não conhece até vivenciar, mas para mim era muito claro, este era o meu plano de vida. Eu trabalho, eu vou engravidar, até porque eu tenho uma independência financeira que me dá uma segurança enquanto mulher para ter, né, para ser responsável por uma outra vida. E é muito curioso como a mulher escuta essa pergunta e o homem não escuta. Não é curioso, a gente sabe que a gente está numa sociedade que é assim, e isso faz parte do nosso dia a dia. A mesma coisa quando você vê mulheres num happy hour e homens num happy hour. Ninguém pergunta para o homem com quem seus filhos ficou. Perfeito. Ah, você conseguiu vir? E aí as crianças, com quem ficaram? E assim, o homem não poderia ficar, então, né? Então, assim, são pequenas coisas que a gente escuta o tempo inteiro e a gente não se dá conta. E às vezes isso eu fico pensando, né? Porque assim, eu trabalhei e trabalho em várias áreas e o meu trabalho me levou a mudar de cidade, inclusive de país, né? E um dos países eu fui com meus 2 filhos, que tinham 6 e 13, para Bósnia, Sarajevo, sozinha. E eu escutei também num bota fora, digamos assim, né, que meus amigos fizeram para mim. O avô de um amigo meu foi, né? Ele falou: nossa, mas você vai para Sarajevo, né? Que na Bósnia, para quem não conhece, é um país que teve uma guerra muito pesada e tal, né? Ele falou: nossa, mas para Sarajevo, nossa, mas antigamente era o homem que ia antes, organizava tudo para ver, tudo, segurança, e depois a mulher ia com os filhos, né? Você vai sozinha, mas e aí e tal, né? Na época eu estava divorciada e eu falei: não, no meu caso, eu sou a mulher, eu sou o homem, eu sou a mãe, eu sou a profissional, eu sou, inclusive, o agente de mudança, né? A gente resolve tudo. E aí é curioso como assim, a gente passa uma vida escutando essas coisas e por mais que a gente seja bem resolvida e tenha toda uma consciência do ser mulher e de se colocar, essas coisinhas ficam ali na nossa cabeça, uma pulguinha atrás da orelha, e aí vem elas acabam se transformando em culpas. É isso que eu te perguntava. Exatamente. Vem culpa, vem aquela coisa, putz, eu devia... Porque aí a gente já está ali, né? Volta da licença maternidade, e aí você tem sempre a balança. Por mais que ninguém
te cobre, a sua cabeça vai te cobrar. Então, se eu preciso sair mais cedo do meu trabalho porque a minha filha tem uma emergência médica, eu me sinto uma profissional descompromissada. Se você não sai... Se eu não saio, se eu delego para alguém, ou se eu chego atrasada para buscar na escola porque eu estava presa num compromisso de trabalho, então eu sou uma mãe relapsa, aquela péssima mãe. Então, essa culpa, essa cobrança, elas estão sempre aqui. A culpa veio muito forte quando eu engravidei pela segunda vez. É claro, assim, por mais que tenha sido um plano, vamos ter filhos próximos, né, fazia parte da nossa decisão, do projeto. Eu pensava, nossa, mas a minha filha é muito pequena e eu vou ter... Ainda não sabia que eram gêmeas, né, na segunda gestação. Já vai vir outra criança e tenho trabalho. Será que eu vou dar atenção suficiente e tal? E aí, quando eu estava sossegando, acalmando, não vai dar tudo certo, são gêmeas. E aí vem aquele susto. Eu sou capaz de cuidar de 3 crianças? Meu Deus do céu, tipo, tem um desafio de conseguir que elas cresçam ali. Elas vão sobreviver a mim mesmo? Será que eu vou conseguir? E, bom, gravidez de gêmeas tem uma série de outras culpas que a gente passa de um lado ou de outro, né? Então, é uma gravidez de risco, então eu tive período de ficar de repouso, e aí eu me sentia mal, eu falava, meu Deus do céu, eu acabei de voltar para o trabalho, já estou saindo com uma licença médica para fazer repouso. Medo, tipo, pode me prejudicar na minha carreira, promoção, ou não? Isso passou para sua cabeça? Não, assim... Quando eu optei por ser mãe, eu dei aquela coisa assim, bom, até então, antes de engravidar, eu tinha ainda uma coisa, assim, uma preocupação de carreira e tal. Chegou no momento que eu falei, não, eu quero ter filhos, não é uma coisa que nasceu comigo, tá? Isso é uma coisa muito curiosa, porque tenho amigas mais antigas que sabem que filhos não fazia parte dos meus planos. Até vir, assim, um estalo, e eu falei, não, eu acho que eu quero isso para minha vida. Então, eu meio que eu me preparei. Eu falei, não, agora é o meu momento de ter filhos, eu vou trabalhar isso em mim para desacelerar um pouco, vou continuar ali, mas, ok, eu vou engravidar. Se perder alguma coisa no caminho, depois eu corro para retomar. Mas ficava com aquela sensação de, tipo, como é que as outras pessoas estão me enxergando, né? 2 licenças, uma atrás da outra, e aí vai ter 3 filhos, e aí, de repente, vão me passar menos coisa para fazer, porque acham que eu tô com... Graças a Deus, assim... e há equipes muito boas também, com quem eu convivi, nada disso aconteceu, mas foi o que eu falei, assim, me sinto num lugar privilegiado, inclusive de uma empresa que tem uma série de benefícios e que está buscando aumentar questão de inclusão, até questões de licença paternidade e tudo mais. E uma coisa que foi muito legal, que aí, assim, na prática, o quanto essas ações da empresa impactam na nossa vida, né? A gente falando aqui do S, do ISG principalmente. Quando eu tive a minha primeira filha, já tinha licença de 6 meses, né? Normalmente a gente pega aquela 1 a mais de férias ou reduz na amamentação e tal. E mesmo assim, voltando com ela já com 7 meses praticamente, o dia de voltar é triste, é pesado, é puxado. É como se fosse uma parte nossa que fica ali grudada com a gente o dia inteiro, que vai ser arrancado, eu vou para outro lugar, e a gente acha que nada vai dar certo se a gente está perto. É um sofrimento, né? E eu voltava todos os dias, no final do dia, chegava em casa já escurecendo, e eu tinha muito aquela sensação de que, poxa, eu só cheguei em casa para a parte chata, que é dar banho, dar a jantinha e fazer dormir. E aquela brincadeira toda, e conversar, e ler as historinhas que eu tinha quando eu estava ali juntinho durante a licença maternidade. Agora acabou, agora é só a parte da rotina. E aí eu tive que ir reinventando, mudando um pouquinho o horário da criança dormir, deixar dormir um pouquinho mais tarde para ter tempo de brincar um pouquinho. A gente foi adaptando. Quando eu engravidei das gêmeas, a empresa estava num processo de implantar redução de jornada opcional e a redução de jornada para quem optasse por amamentar até 1 ano. Então, eu fazia os meus 6 meses de licença e até 1 ano eu podia reduzir a minha jornada para 6 horas.
E, assim, a diferença que isso fez na minha vida, assim, mesmo que não fossem gêmeas, que é uma coisa diferente, no final eu tinha 3 bebês, porque eu tinha a Marina mais velha com 1 ano e 7 meses, quando as gêmeas nasceram. Fez uma diferença na minha vida de ver as coisas acontecendo na vida das minhas filhas. Então, eu trabalhava até, não me lembro agora, se era até as 2 horas da tarde, e eu tinha a tarde inteira para passar com elas. Então, não estava só naquela parte da rotina, banho, jantinha e faz dormir. Eu tinha um tempo gostoso que eu vivi com elas, e assim, fez muita diferença para mim, e eu acho que fez muita diferença para elas também. E hoje em dia o home office eu falo que é o que viabilizou a minha vida, né? Então, assim, trabalho presencial, tenho contato com os outros adultos, né? 2 dias por semana, que eu acho que é ótimo também, porque hoje que elas já estão um pouco maiores, é o meu momento de estar com adultos e ter conversas com adultos, além de resolver as coisas que a gente só consegue resolver no presencial. Mas o tempo que eu deixo de perder no trânsito é o tempo que eu consigo sentar e almoçar com elas com calma. É o tempo que, quando eu termino de trabalhar, eu consigo levar para natação e eu estaria me deslocando ainda. Então, a gente brinca, né, que viabilizou a nossa vida. E o quanto essas práticas fazem diferença na vida da mulher que trabalha. Eu acho que, assim, pensando no SG para você, né, eu acho que, e você falou tanta coisa legal, eu acho que tanto na perspectiva de SG para você, gestor, né, de uma organização, você vê a diferença, né? Imagino, né, Ju, que você está falando, a qualidade de vida para você, para elas, e como isso também dá um prazer nessa relação e diminui culpa, e tem a questão da saúde mental, né, que fica muito mais tranquila, né? Então, essa flexibilidade, isso aí falou em flexibilidade, ou seja, você flexibilizou as práticas, o horário de dormir, horário não sei o quê, para poder acomodar espaços na primeira, né, sua primeira experiência sendo mãe ali com a sua filha, e depois a empresa também tinha flexibilizado mais ainda, daí permitiu que você tivesse mais presente, tivesse mais trocas. E aí você pensa, trabalha só 6 horas durante esse período e ainda tem a criança, trabalha menos? Não, eu lembro que, óbvio, né, tem aquela culpinha que ficava ali na minha cabeça, não, eu tenho que dar conta em 6 horas da mesma coisa que eu dava em 8 horas, né? Só que sim, dava conta e tomei esse cuidado de tentar equalizar tudo nas 6 horas e feliz. Acho que mais do que eu estaria se eu estivesse ali no escritório pensando com a cabeça na minha casa. Você está com a atenção plena ali, né? Enquanto eu estava ali naquele tempo de trabalho, eu tô com a atenção ali, eu não estou pensando na criança que ficou em casa, nos problemas e tal. E isso foi muito bom. E aí elas completaram 1 ano com a amamentação exclusiva. As gêmeas até passaram, né? Com a amamentação exclusiva, não, agora me confundi. Com a amamentação. Foram até 6 meses exclusivos, até 1 ano com a amamentação. As gêmeas foram até quase 3 anos. Mas você vê que interessante, né? Uma história engraçada, assim, essa coisa que você falou, né? Das segundas filhas. Tá? Eu lembro, eu tive meu primeiro, né? Eu era bem nova. Eu 6, 7 anos tive a segunda. E a minha relação com a maternidade, né, com a segunda, ela foi mais tranquila, e eu lembrava, assim, eu dou risada, o pessoal dá risada quando eu falo isso, mas eu realmente pensava assim, bom, eu não matei o primeiro. Ele não morreu. Sobreviveu. Ele não morreu na minha mão. Então, assim, tudo bem, entendeu? Ela não vai morrer, né? E isso me deu uma tranquilidade. Sobrevive. Eu não sabia nem pegar direito no recém-nascido, no primeiro. Aí todo mundo fala, nossa, ter gêmeas na segunda vez deve ser muito cansativo porque tinha um bebê. Eu falei, que bom que foi na segunda vez. Porque se fosse na primeira eu tinha entrado em pânico. Na segunda vez eu já sabia o que era cólico, o que não era, o que fazia. Já ouvi, mais tranquila, né? E eu lembro também outra historinha do meu filho mais velho, quando eu fui, você falou que é um sofrimento quando vai para a escola, né? Ele foi mais velho porque ele teve ali a avó, tal, ele foi com uns 3 anos. Primeira vez que eu deixei, ele ficou chorando. Nossa, eu senti dor de cabeça o tempo inteiro. Aí a coordenadora da escola falou para mim, Cláudia, faz o seguinte, você pode ficar meia hora? Ele entra, se fica meia hora, eu vou te chamar. E aí ela me chamou e falou, vem ver. Aquela criança que estava chorando, né? Se desgoelando lá no portão, vem ver como é que tá aqui. Ele brincando, né?
Falei, gente, daí eu fiquei, não sei se eu fiquei triste, porque daí, entendeu? A gente sofre mais do que eles no final. Ele me esqueceu, entendeu? Falei, gente, eu vou ficar... A gente sofre mais do que eles, a sensação é essa, a gente não quer, né? Tem aí é importante para eles também. Eu acho importante uma coisa que você falou, porque assim, o filho e a filha, ela não é da mãe, né? A gente está falando mãe, mulher e trabalho, porque é o nosso recorte que a gente quis dar aqui, inclusive para reforçar a importância da visão da parentalidade, né? Você comentou que a empresa estava pensando na licença paternidade, né? Na empresa que eu trabalhei, pensou na licença parental, e aí homens tinham também 6 ou 4 meses, não tenho certeza agora, também para tirar, poderia ser casado. Na Europa, né, você tem ali, geralmente o casal tem 1 ano, e aí eles podem equacionar como resolver isso, né? E eu acho super importante isso como prática, de ordem prática e como mensagem, né, Ju? Que não é uma coisa da mulher ter filhos, né? É do casal, e exatamente. E essas perguntas, né, que a gente escuta, mas você vai voltar para o trabalho e o homem não escuta, vem daí. E é muito importante, eu acho que até o exemplo que a gente dá. Então, assim, eu sou mãe de 3 meninas. Numa sociedade que ainda é um patriarcado, né? Então é uma luta diária da mulher por equidade, por conquistar o seu lugar e por conquistar o seu respeito. Então eu acho que eu participar ativamente do mercado até um exemplo, né? Para as minhas meninas. E o exemplo que o meu companheiro também dá para as minhas filhas, né, sendo pai delas, que é uma pessoa que divide as tarefas de casa igualmente comigo, que cozinha e eu dirijo. Isso é uma coisa muito interessante. Até eu estava conversando de manhã sobre um documentário que a Pixar lançou, por dentro da Pixar, falando sobre sobre como funcionam ali os bastidores e programas que eles têm e uma metodologia que eles implantaram ali. Uma funcionária, agora eu não vou lembrar o nome, que criou planilhas para acompanhar a quantidade de falas que os personagens masculinos e os personagens femininos tinham em cada filme. E fazendo essa mensuração, eles chegaram, né, à conclusão de que os filmes até então eles não vinham representando a realidade de uma sociedade. Então, além de ter mais falas, mais personagens masculinos, tinham mais falas de relevância de personagens masculinos. E eles fizeram com esse trabalho, eles pensaram já, acho que o primeiro filme depois disso foi o Carros 2, que tem uma participação de personagens femininas maior, né, do que o anterior. E é uma coisa que é muito curiosa, são objetos, são carros. Carro não pressupõe que tenha um gênero, e mesmo assim eram mais carros meninos do que carros meninas. E aí eles fizeram esse trabalho, e aí você vai aumentando essa representatividade no que as crianças veem. Também é muito importante, e aí o que acontece? Agora, contando um pouquinho de uma experiência que eu vivi. A gente tem em casa, até por termos essa cabeça de criar elas, para que elas transformem o mundo e façam, né, ocupem seu lugar, façam um mundo mais equalitário. Não só na questão de gênero, em várias questões, e da gente ter muito pra gente essa questão de divisão de trabalho. Então, os dois trabalham fora, os dois têm responsabilidade em casa, os dois cuidam das crianças na mesma proporção. Eu brinco que Rodrigo só não amamentou as meninas porque não tinha como, mas assim, foi a única coisa que eu fazia que ele não tinha realmente como fazer. E aí, para elas é muito claro isso de não tem coisa de menino, não tem brinquedo de menina, não tem trabalho de menina, porque a minha mãe e o meu pai, eles fazem tudo. E porque todas as vezes que elas chegam da rua com algum input diferente, mas alguém falou, mas eu ouvi e tal. Eu falei, filha, mas lembra, né, que se a mamãe dirige, você pode brincar de carrinho, se o papai cozinha, o seu amiguinho pode brincar de panelinha e pode brincar de boneca, porque um dia ele pode ser um pai. Isso não tem... Brinquedo não tem gênero, não tem nada a ver. E assim, isso para elas é muito claro.
Então foi curioso, até que a gente saindo, né, de um lugar que ela ia receber lembrancinha, o promotor entregou para ela e era um quebra-cabeça. Quebra-cabeça não é uma coisa que tenha gênero, né? Entregou um e aí ela olhou, a mais velha isso, olhou que tinha um outro atrás e falou, tio, eu quero aquele ali. E aí o rapaz caiu na bobeira de falar, mas aquele é de menino. E aí eu estava um pouco atrás, eu só virei pro lado e falei, pronto, agora vai vir um discurso. E realmente veio um discurso do áudio dos seus 7 anos, mas você não sabe que não existe isso de coisas de menina e de coisas de menino? Que meninas também podem gostar de carros? Eu acho que é um quebra-cabeça de carro. Meninas podem gostar de carro, meninos podem gostar de princesa e tá tudo bem. E aí naquela hora, né, meu coraçãozinho encheu de orgulho. Eu falei, olha só que geração de mulheres que a gente está colocando aí para frente. E no Dia das Crianças, aquela estratégia que economicamente não é tão inteligente, mas é muito legal para ver a personalidade delas. Levei na loja para que cada uma escolhesse o seu brinquedo e aí a gente voltou para casa com 2 bonecas e uma pista de Hot Wheels. E é assim, porque pode brincar de carrinho, pode brincar de super-herói, você não precisa ser sempre a princesa. E se você quiser ser a princesa também, tudo bem. Se você quiser parar, fazer uma pausa na sua vida profissional para cuidar do seu filho, tudo bem. Mas é importante que seja uma decisão sua, que você não deixe a sociedade escolher por você, nem ninguém mais escolher por você. É isso que eu ia falar, né? Que eu acho que a gente está falando muito do direito de escolher, né? Isso. E aí eu queria falar, assim, que falando com você que nos ouve aqui, que a gente sabe que esse direito de escolher ele é mais pleno para alguns do que para outros, né? Para algumas do que para outras, né? E um desafio da questão da mãe solo, é isso que eu queria reforçar. A gente está falando no casal e no companheiro, né? Mas independentemente, né, do cenário, se estão juntos ou separados, né? A maternidade não deveria, né, ser vivida de maneira solo, embora a gente saiba que né? Muitas vezes, e aí eu acho que você fala dessa questão de talvez um mundo diferente, né? E o papel da mãe, inclusive, do pai, né? E da família, e da sociedade, e da empresa, em ser um indutor de reflexão e de educação, né? Porque, no caso aí das suas filhas, é um exemplo vivenciado que é plenamente incorporado, né? E aí, nas empresas, ou nos contatos, ou na escola, né, é importante que, se na família, eventualmente, por N motivos, esse exercício não pode ser percebido e vivenciado, né, que as instituições tenham clareza da importância de que exercitem isso, né, e que possibilitem, de uma maneira geral, escolhas. E acho perfeito quando você fala assim, tudo bem parar, né, Ju? Tudo bem também não parar, né? Eu tenho 2 pessoas que trabalharam comigo em equipes, né? Dá um salve, como diz o pessoal por aí, para a Luana e para a Carol, que até bater esse papo com elas é muito interessante, porque são visões diferentes. A Luana está na experiência, com a filhinha, agora é um menino e uma menininha, e trabalhando, e ativa super, né? E a Carol também, um menininho e uma menininha, mas optou por falar, não, eu quero ficar mais próxima, né? E tudo bem. E aí que eu queria reforçar isso, é que você falou, não, mas vou voltar, não vou voltar, e você falou, não, já estava claro, né, essa coisa da carreira, quando eu resolvi que eu tive um insight lá, que eu queria ser mãe, eu entendi que tudo bem, talvez eu deixasse para trás algumas coisas e tal, né? E eu acho interessante de novo, né, porque quantos homens refletem sobre isso? Não passa pela perspectiva, não, mas espera aí, eu vou ter que deixar para trás. Não, já, né, conta... não vão me olhar tão bem, não é uma porque questão que eu não tenho que fazer essa escolha. Porque é uma questão de escolhas, mas é interessante, né? Veja assim, para o homem não tem aquela... Não, eu tenho que fazer uma escolha. Ou eu vou, de fato, focar na minha carreira, ou eu vou ter filhos. Por quê? Porque pressupõe
que alguém vai cuidar. Eu acho lindo quando eu vejo no meu trabalho, mais uma vez, que você percebe homens falando, pessoal, vou ter que encerrar a reunião agora porque eu preciso ir buscar o meu filho na escola. Você ter ali um ambiente de segurança psicológica para um homem assumir que está indo exercer o papel dele de pai e que nenhum outro vai olhar com aquela cara de tá deixando o lado profissional de lado. E você vê muitas mulheres ali, tipo, na reunião, sabendo que o horário está indo e também com essa vergonha, com esse medo de falar, não, peraí, eu preciso sair, assim, que bom que, né, pelo menos onde eu trabalho hoje, as pessoas têm essa segurança psicológica de falar, olha, gente, o horário tá estourando, eu preciso sair. A gente sabe que realmente não é a realidade e o papel das empresas até que, assim, acho que vai um pouco além de condição, de benefício. Isso que você falou, as conversas, a cultura, né? Cultura, você comunicar que, né, esse é o caminho. Se eu quero trabalhar diversidade, se eu quero trabalhar com equidade, galera, essa é a mensagem. Sim, tipo, a gente tem vida, né, fora do escritório. Tem mães, tem pais, né, que precisam sair, que um dia ou outro vão precisar se ausentar e que vão dar conta. E esse é um ponto tão importante, né, Ju? Um dos episódios aqui da série SG para você e também do outro que é o Via Papos, Tema Quentes por Cucas Frias, a gente está falando de burnout, saúde mental e tal. E a gente sabe que justamente por essa carga do cuidado estar na mulher, tem um recorte, tanto a carga está na mulher na perspectiva dela, quanto social, tem uma sobrecarga que, eventualmente, alguns dados apontam a prevalência, né, de questões de transtornos mentais, incluindo burnout, em mulheres, né? E acho que esse é um ponto importante, até porque tem uma expressão que eu vi que fala a multa da maternidade. Você recebe uma multa por ser mãe. E o que significa isso? Significa o seguinte, quando você pega a trajetória da mulher profissionalmente, pelo fato dela ter saído para ter filho, ter ficado um pouco fora, né, ter que creche, custear as coisas, ou a criança fica doente, tem que cuidar, né, essas questões por ganhar menos, por ser mulher, né, etc. Quando ela chega numa determinada idade, na mesma idade do homem, o patrimônio que ela conseguiu angariar, tendo o mesmo tipo de trajetória, por ser mulher, datado, e mulher mãe, ela tem um percentual que ela vai ter menos de disponibilidade para viver na sua aposentadoria. Então, eu acho que essa é uma reflexão importante, né, do SG para você aí, autoridades públicas, legisladores, empresas, e para você que está nos escutando, que tem a possibilidade da escolha, entender, né, Ju? Quando a gente vê um empregador, muitas vezes a gente não tem tantas opções de escolha. E tudo bem, e a gente faz o melhor que a gente consegue fazer, e ok, né? Acho que isso é importante, e ok. E pedir ajuda, eu costumo falar, é só para os fortes, né? Exatamente. Então, pedir ajuda é sinal de fortaleza, de força, né? Rede de apoio, gente, é fundamental, né? É tão importante para a mulher contar com uma rede de apoio, que pode ser a família, pode ser uma amiga, alguém que você, né, conte, e que a gente sabe que muitas mulheres não têm essa rede de apoio, sabem ali que, né, elas e elas mesmas, e assim, a rede de apoio faz uma diferença imprescindível, assim, na nossa vida. E acho importante quando você vê a questão, né, dos selos. Hoje no mercado tem muitos selos, né, Great Place to Work, GPTW, Top Employer e tal. Quando uma empresa tem isso, é importante. Se você estiver num processo, você puder escolher, verificar, perguntar sobre essas práticas, né, Ju, porque você vê como fez diferença para você, né? Então, a pessoa entender que o SG não é só para a empresa, digamos, é também para ela nesse sentido, é importante ela fazer essa investigação do que a empresa tem, do que não tem, sentir a cultura, porque para você foi bem importante essa vivência, né? E aí eu te pergunto o seguinte, a Juliana, 18 anos, né? Começando a estagiar na área de comunicação, olhando o trabalho, olhando a vida, né, pensando mulher e tal. E hoje, né, nesse momento que você está da sua vida, uma profissional,
né? Angariou conquistas e etc. 3 filhas, um companheiro que compartilha a visão de mundo da equidade, é parceiro, né? Mudou a sua visão sobre o trabalho? Eu acho que quando a gente é mãe, a gente repensa, inclusive, prioridades, né? Eu, com 18 anos, apesar de ter muito mais insegurança em relação a tudo, né? Aquela coisa a gente sente, né? É a menina da comunicação. Isso vai além dos 18 anos, tá? Eu acho que faz parte também, acho que de questões culturais que nós mulheres absorvemos, né? Eu demorei muito para me ver, tipo, adulta, segura, dona do que eu estou fazendo, dona dos meus processos, e por mais que eu tivesse feedbacks positivos o tempo inteiro, eu sempre estava achando que precisava ir um pouco além e tudo mais. E eu lembro que eu ali entrando no mercado de trabalho, primeiro, segundo emprego, aquela necessidade de estar ali, de estar disponível o tempo inteiro e tal, junto com insegurança, mas aquela coisa do tipo, não, eu tenho que estar disponível o tempo inteiro, é só o trabalho é mais importante, a ligação pessoal, não vou atender ligação pessoal, porque isso vai me distrair. E a grande sensação que eu tive depois de ser mãe eu dou conta. Eu dou conta, porque assim, eu dou conta de outra vida. Então, assim, é difícil você botar um problema para mim hoje em dia que me desespere. Os colegas se não morreu, aquela coisinha não morreu, o resto eu vou dar conta. Tem colegas de trabalho que brincam comigo e falam, ela vive com 3 crianças, não é qualquer probleminha que vai tirar a paz de espírito dela. E realmente, hoje em dia, eu não me descabelo por nada, assim. Eu nova, assim, qualquer problema era, meu Deus, se eu não resolver isso, eu não vou conseguir, eu sou, né, não vou conseguir fazer isso, vão achar que eu sou uma incompetente e tal. Hoje em dia eu vejo os problemas, eu falo, é isso. A gente respira, senta e acalma, vai dar certo, vamos fazer com calma, do melhor jeito que vai dar. Vem uma maturidade que eu não sei se é do tempo também, né? Porque quando a gente é muito novo, acho que a gente é mais catastrófico e mais imediatista e tal, e não vê, né, que uma falha aqui é uma oportunidade de melhoria ali. Mas essa questão da mãe, de ser mãe, eu sempre penso, eu falo, cara, se eu consigo dar conta de 3 crianças, de um jeito ou de outro, não é problema pequeno que vai me tirar do eixo, vai me deixar nervosa, vai me... Você sabe o que é interessante vai você me falar estressar. Isso, que a minha experiência da maternidade é parecida nesse sentido com a sua, mas o caminho eu dou conta até de não dar conta. É isso. Eu dou saber conta, falar, olha, não dou conta. Deu, eu errei. Não dou conta. Daí eu peço ajuda ou não dou conta agora. E outra coisa que eu acho super importante, que você comentou, eu queria reforçar aqui, que o primeiro filho, acho que a gente, às vezes, tem essa projeção, né? Então, você tem que ser perfeita, tem que ser boa mãe, né? Se algumas pessoas podem se sentir assim. E, às vezes, a gente fica muito né? Na primeira pessoa, eu fiquei muito inflexível, muito rígida naquilo que era melhor para o meu filho. Então, aí você lê um monte de coisa, né? Faz tal. Então, comer aquilo outro, né? E aí, na segunda, exatamente isso. Eu me libertei, porque eu falei, bom, se dormir mais tarde um pouco, tudo bem, entendeu? Se hoje comeu mais doce do que deveria, tudo bem. Compensa também. Depois. Então, eu acho que isso me ajudou muito como profissional, no sentido de estar mais disponível para o que vem. E ficar mais adaptável. E entender que, às vezes, até um caminho que não era o que eu tinha previsto, talvez até funcionou melhor, né? Melhor. Então, uma coisa que você falou, tipo, disso de ficar inflexível, é que, assim, a gente lê muita coisa sobre parto, sobre a gravidez, sobre o desenvolvimento do bebê, sobre o que a gente tem que fazer na gravidez. Chega a hora do bebê nascer, eu comecei a me dar conta, eu falei, nossa, mas eu não me preparei para ser mãe, né? E aí eu comecei a ler de tudo um pouco. E é muito interessante, porque assim, eu comecei a ler muito de disciplina positiva, criação com apego,
Li um livro agora não vou lembrar o nome, porque uma das coisas que não contam pra gente que acontece com a maternidade é que a nossa memória também fica um pouquinho prejudicada. Mas no livro Bessame Mucho, um pediatra que ele dá justamente essa flexibilidade. Eu acho que tem muitos pais hoje em dia que estão indo por essa linha. E uma coisa que é muito legal, que tudo isso de comunicação não violenta, disciplina positiva, criação com apego, que eu comecei a ler e a praticar em casa, eu acho que começaram a me transformar como pessoa. A minha forma de ver o outro, né? Entender a reação dos outros, acolher a reação dos outros, acolher o sofrimento, acolher a birra, porque adulto também faz birra, né? A criança, ela é um ser humano, ela não é uma massinha de modelar que vai ser do jeito que eu quero e que eu vou fazer. Não é porque eu quero que ela durma às 9 horas da noite que o corpinho dela está querendo aquilo, né? Às vezes a barriguinha dela não dá conta de comer aquele prato do tamanho que eu acho que ela precisaria comer. Então é uma outra pessoa. E a gente ir voltar, né, para o mundo de adultos, pensando, nossa, são outras pessoas, né, que têm as suas vontades, independente das minhas expectativas em relação a elas. Eu acho que isso transforma bastante. É um exercício de alteridade, né, e de, vamos dizer assim, de qualidade de diálogo e escuta, né, que a gente vê que as organizações estão buscando muito isso, inclusive, né, como de fato sair da comunicação interpessoal protocolar para uma comunicação, aquela coisa, né? O líder tem que estar próximo, a pessoa próxima, a gente faz um one-to-one. Um one-to-one que, na verdade, não tem real troca, real diálogo, muitas vezes, né? É um checklist de alguma coisa, né? Checklist com criança não funciona. Não funciona. E aí você falou em livros, Ju, eu queria, porque essa é uma questão, né? Eu acho que um dos desafios que eu tive, essa questão, como eu fui mãe muito nova e ainda me colocando profissionalmente e tal, e além do que como mulher, né, você tem o relacionamento, o casal, né, você tem os seus desafios como indivíduo, né, indivíduo. E aí você tem as relações amorosas, você tem as suas amizades, né, você tem o seu esporte, você tem tal, e aí, né, tem o trabalho, e aí tem essas vidas que dependem de você, às vezes menos do que você acha, mas você até quer que dependa um pouquinho mais, né? E aí você fica naquela questão, e eu me vi muitas vezes sendo engolida pela maternidade. Então, uma vez, pela maternidade, uma vez, daí quando eu fui para trabalhar em Brasília, né, que eu trabalhei em Brasília um tempo, como eu fui para a Bósnia, eu fui primeiro, meus filhos mais velhos ficaram com meus pais, né? E depois eles foram. Então, foi muito esse exercício que até é interessante. Mas eu conversei com os mais velhos depois, eu falei, foi mamãe? Eles, terrível, mãe, não sei o quê. Tá e aí, aproveita, né? E eles, não, o que você depois, no final, foi bem legal o que você falou. A minha filha falou para mim, a do meio, ela falou, mãe, você deixou uma mensagem que nós devemos ser responsáveis pela nossa própria felicidade. Ninguém mais vai ser. Isso. Então, assim, mesmo que a gente tenha sentido só falta, e talvez às vezes tal, mas essa mensagem é muito poderosa. Eles aprendem muito mais pelo que a gente faz do que pelo que a gente fala para eles. E aí eu lembro que quando eu fui para Brasília, mas olha como eu fui engolida, eu me permitir ser engolida, né, por não saber falar não, por falta de conhecimento e tal, e por às vezes achar que eu tinha que dar conta de tudo e ser perfeita e tal. Quando eu fiquei as primeiras vezes, eu costumo falar, e até hoje eu brinco com as pessoas, que se a sua caneta sumiu, fui eu que levei. Por quê? Porque eu fiquei durante, 20 anos com mãozinha na minha mão. Então, eu não tô, é muito difícil a minha mão não ter nada, né? É estranho. Daí eu pego um celular, pego uma caneta, uma chave, às vezes eu pego de outras pessoas, né? Tem que segurar alguma coisa. E aí, quando eu fui para Brasília, eu senti que eu tinha saído de uma penitenciária. Por quê? Porque quando o pessoal me convidava para... Eu estava com meus filhos, estava no caso dos meus pais, e falando, não, vamos fazer um happy hour ali, vamos não sei o quê. E eu era mãe solo, né? Não quer dizer que eu não tivesse apoios, mas eu era mãe solo. Eu não posso ir, eu preciso ir para casa. Então, eu nunca podia ir. Naquele momento, eu falei, não, eu posso ir. No começo foi uma liberdade maravilhosa. Depois eu fiquei meio assim, falando, não tem ninguém me esperando em casa também. É interessante, mas eu coloquei tudo isso para te perguntar dos seus projetos pessoais. Eu queria que você contasse um pouquinho, que eu achei muito legal. Eu não sei se era um projeto que já existia, de ser escritora,
ou se o fato de ser mãe te transformou e fez você refletir, e aí, como você disse que o fez, né? E aí virou um projeto pessoal, né? Mas que vem dessa vivência, ou se já existia antes esse desejo de escrever. Porque contar para vocês, a Juliana lançou um livro, ela vai falar um pouquinho desse livro, vou falar para vocês, um livro bem bacana que a gente recomenda. Obrigada. Bom, é uma história complicada até para eu entender o que veio primeiro, né? Na verdade, assim, eu crio histórias desde que eu aprendi a escrever. E antes, acho que eu já criava histórias na minha cabeça. A minha mãe é poeta, então para mim era normal essa coisa de tirar histórias e colocar no papel. E ela fazia isso comigo, né? Ela contava histórias para mim, às vezes ela contava às vezes histórias lidas, às vezes histórias tipo do repertório, né, mesmo dos contos populares e tal, e às vezes ela inventava para mim histórias novas e aí às vezes eu pedia para ela repetir e aí ela não lembrava e aí ela escrevia, e nessas ela escreveu várias histórias que eram histórias que ela contava para mim e escreveu. Então isso eu aprendi a escrever achando um processo natural, pensar histórias e escrever, né? Então vem aí o ponto do estímulo, né? Do que a gente faz para criança. Eu lembro de quando eu era criança fazer muito reconto, né? Que na literatura infantil tem muito. Você pegar personagens que já existem e reescrever à sua maneira, com outros desfechos. Então, eu ainda criança, eu fazia muito recontos. Lembro de alguns que eu fiz. Cheguei a mandar a historinha minha pro jornalzinho da cidade, foi publicada, aquela coisa toda. Aí na escola tinha peça de teatro, eu gostava de escrever o roteiro, fazia o roteiro e tal. E assim, sempre foi uma paixão, sempre foi uma coisa que eu gosto muito de fazer, sempre fez parte, né, de mim. Só que na hora de escolher a profissão, você fica naquela, não, eu preciso de uma profissão que me dê, tipo, independência financeira e tal. Não passou pela minha cabeça trabalhar né, diretamente, mas eu fui para uma área, né, fui para a comunicação e eu trabalho criando, trabalho escrevendo, trabalho com texto. Mas aí aquela parte do escrever histórias, assim, sem, né, sem ter o porquê ali da empresa, sem ser a empresa falando. Como processo criativo. Como processo criativo mesmo, de colocar as minhas coisas, né, o mundo da Juliana para fora. Isso foi ficando adormecido. E aí, assim, várias anotações de projeto de livro, de roteiro de livro, anotadinhas e tal. E aí as meninas nasceram. E aí, quando elas nasceram, assim, eu falo, né, eu acho que boa parte de nós, né, somos pessoas em reconstrução, né, acompanhando o tempo. E quando eu olhava ali para aquelas crianças pequenas e olhava para esse mundo doido, eu falo, cara, o que a gente faz com esse mundo? Porque assim, eu tinha também, né, que crianças eu vou deixar para esse mundo, eu queria criar elas de uma forma que elas fizessem diferença para construir um mundo melhor, mas eu falava, não é possível, tem que ter alguma coisa que eu saiba fazer que pode ser bom e pode contribuir de alguma forma, tal. E aí eu fiquei naquela agonia. O período de pandemia me trouxe muito isso, porque eu via, né, tipo, o médico está salvando vidas, o professor está se desdobrando, tal. E aí eu falei, gente, mas eu escrevo. E aí, assim, olha como é curioso também, né? Esse processo de aceitação. Eu escrevo, e aí eu comecei, tipo, a retomar e resgatar e escrever várias coisas. E aí eu precisava, tipo, ainda de uma validação. Então, mandei vários contos que foram publicados em coletâneas, não porque eu queria ser publicada, mas porque eu queria submeter alguém que criticasse aquilo e falasse, não, isso é um texto, né? Você escreve e tal. Porque eu queria voltar a fazer, eu sempre fui muito acostumada a escrever textos corporativos durante uma boa parte da minha vida, né? A escrita literária tinha parado na adolescência. E eu queria validar se eu conseguia. Então, assim, com muita insegurança, eu fui tirando coisas do papel. Então, além dos contos, né, não infantis e outro projeto aí que eu tô, veio o primeiro livro infantil. E aí o primeiro livro infantil veio de temas que eu acho importante debater com elas, mas sem ser aquela coisa
vamos falar sobre esse assunto, né? Que venha organicamente. Isso, né? que assimile da mesma forma que elas vêm pelo exemplo, o que é equidade e tal. O que é empatia? Como é que a gente fala sobre empatia para a criança? Como é se colocar no lugar do outro? E outras questões também, até que pegam um pouco de igualdade social mesmo, né? Porque eu olhava para elas e eu falava, gente, elas vão crescer. Para elas serem seres humanos melhores, elas precisam entender que existe um mundo diferente fora da bolha que a gente vive, porque bem ou mal elas vão acabar convivendo mais dentro dessa bolha. E o mundo não é isso, né? Então, tem o mundo delas, que são de crianças que estão preocupadas só em estudar, em ter as amizades e fazer o esporte, mas tem criança que estão em lares onde não tem a mãe ali para sentar e tal. E aí, será que o mundo ele é realmente, tipo, essas duas crianças correndo na mesma trilha, elas vão chegar ao mesmo tempo? Então, o sapato do menino que não cabia, ele faz uma brincadeira então, deixa só a gente dar uma pausa para mostrar. Vamos lá. Então, o nome do livro... O Sapato do Menino que Não Cabia. Da Juliana Fernandes. Juliana Fernandes, aqui sou eu. Então, o Sapato do Menino que Não Cabia nasceu de um projeto de falar sobre empatia, mas sem falar sobre empatia. Exatamente. De contar um conto que isso viesse organicamente. Isso, eu gosto muito do ditado, né, já popular. Tá, calça meu sapato, calça meu sapato, anda meu caminho, tal, e você vai sentir o que eu tô sentindo. Tipo pimenta nos olhos dos outros. Então calça aqui meu sapato, tal. E a história é justamente essa, né? As crianças tinham ali uma corrida e o menino, né, esse menino... o nome do personagem é menino também, porque podia ser qualquer menino, mas é muito daquela coisa o menino. Eu não sei o nome daquele menino. Eu vejo ele, converso com ele e tudo, mas nunca parei ali para conhecer de perto quem é esse menino. E aí vai ter uma corrida. E aí entra um sapato apertado aí no meio da história para fazer... as pessoas ali refletirem, né? Será que o menino consegue correr com um sapato emprestado que está ali meio apertado e o outro que ganhou o tênis novo do pai, será que ele vai sair na frente? E quando é que o livro foi lançado? Ele foi publicado em junho, tá nas redes aí online. Então pra achar, Então é o Sapato do Menino que Não Cabia, da editora... Azinha, né? Azinha, isso, dá para encontrar na internet, acha. O Sapato do Menino que Não Cabia, tá na Amazon, Estante Virtual, dá para encontrar. Então foi um projeto pessoal seu que você colocou... Exatamente, que eu despertei essa paixão que eu tinha depois que eu fui mãe. Justamente a maternidade que me encorajou a fazer alguma coisa que talvez fosse levar... adormecido e com tantas outras coisas que eu escrevi só para mim e guardei. Eu falei, não, eu acho que eu dou conta de fazer isso e vai ser bom, vai ser legal. Você sabe que eu acho interessante, você falou do menino, né? Menino, você não tá sempre vendo, mas não lembra o nome, né? E aí, quando eu trabalhei na OIT, né, nas Nações Unidas, na Organização Internacional do Trabalho, eu vi um projeto que eu achei tão interessante, que era o seguinte, era de preservação ambiental, de qualidade de vida e tal. E aí a lógica era o seguinte, foi dado nome, foi feito um ritual de batismo para os rios, para os locais da natureza, para a pracinha, etc. E todo um cerimonial que foi criado nesse batismo, com uma certidão, e tinha os padrinhos e madrinhas, e foi dado um nome. Né? Porque a lógica é, quando você dá um nome, você reconhece aquele ser e você o acolhe. Então você vai cuidar, porque ele faz parte. Né? Tanto que algumas tradições, né, tinha aquela coisa, só vou ver se a criança vinga para dar nome depois. Então, quando você dá um nome, você fala, não, eles faz parte, está presente. Então, eu acho bem assim, interessante a sua escolha de menino. Você falou, né, menino, mas você nunca perguntou quem é você, quem você é. Quantos meninos estão por aí, né? Não reconhecidos e crescendo... sem esse acolhimento, justamente sem esse reconhecimento,
meninos saindo evadindo na escola, da evasão escolar, e a gente só conhece por número, né? Tipo, por que parou de estudar? Como é que tá a vida em casa? A gente não conhece, a gente não dá nome e tal. Meninos, meninas. Meninos, né? meninas. E às vezes até profissionais no ambiente mesmo, que estão ali, né? E a gente nem sabe direito, é um número e tal, né? E os números são importantes para a gente poder avaliar as questões, mas essa qualidade do diálogo, ela faz no reconhecimento que o outro existe e tem o direito de existir em condições equânimes à minha. Né, naquilo que ele precisa para ele. Porque eu acho interessante aquele desenho, não sei se vocês devem ter visto na internet, que igualdade é diferente de equidade, né? Que a igualdade seria, se eu tenho 1,80 m, eu posso fazer eu não tenho, tá? 1,80 m, eu tenho quase, tá, gente? Tenho 1,72 m. E geralmente o que acontece? A minha irmã tem 1,56 m, né? E quando ela vai em casa, a pia, sempre é porque eu fiz a pia mais alta para mim, né? Então, igualdade seria pressupor que todo mundo tem 1,80 m, faço a pia alta, você que é baixinho que se vire, né? E aí a outra é eu pensar em como apoiar a pessoa. Se eu vou colocar 1,80 m, eu preciso ter espaço para facilitar que a pessoa também possa usar a pia com conforto. Um degrau, um acesso. Você Exatamente. Conseguir que todo mundo, cada um com as suas particularidades, consigam o mesmo acesso. Sabe o que eu estava pensando, caminhando aqui para o fim já, Juliana? Ver que o papo vai, vem, a gente foi. Não sei, vou te deixar para você, se quiser colocar alguma coisa que você acha importante de mensagem. Mas eu estava refletindo, a gente nem conversou sobre isso antes no papo prévio, né? Como o exercício da parentalidade, seja da maternidade ou da paternidade, né? É um exercício que pode apoiar a pessoa sem romantizar, né? Mas justamente por não romantizar, pode apoiar a pessoa para exercer liderança na própria vida. Não estou falando de cargo, mas de liderança, né? Porque a liderança também não pode ser romantizada, né? Mas essa coisa do protagonismo com responsabilidade, pensando o que eu estou fazendo, o que isso vai causar no outro, ouvindo o outro, acolhendo o outro, reconhecendo, gerenciando necessidades diferentes, né? Eu tava aqui. A importância da escuta, né? Que vale para casa e vale para as organizações também, né? E também a singularidade, ou seja, com tratamento com justiça, mas essa justiça envolve algum nível de eu permitir o indivíduo de ser singular, mas também no todo, né? Porque eu estava até comentando que eu achei interessante, né? Eu conheci as 3 filhas da Juliana aqui. Em cada uma, rapidamente que eu conheci, você vê, né? Tem personalidades diferentes. Daí tinha uma que estava um pouquinho mais coladinha nela, ficou meio chorosa, né, de esperar ali fora e tal. E faz parte, né, Juliana? Exatamente. São seres humanos diferentes, né? E a gente não pode querer que tenham reações iguais, que por serem criadas iguais, reajam da mesma forma. Cada um tem as suas necessidades, os seus pleitos. E a escuta é muito importante para isso mesmo, né? Entender quem é cada um desses indivíduos. Não, é um dos maiores trabalhos, inclusive, porque no dia a dia ali, para a gente seria muito mais prático se todo mundo, né, que quisesse a mesma coisa, tivesse. Né? Vai ali, tipo, né? Tem os filmes, né? Coloca comida para as 3, leva as 3 para o mesmo lugar e tal. Mas não é assim, tipo, uma gosta de balé, outra gosta de natação. E assim, a gente que lute. São pessoas diferentes e no mundo é assim, né? Eu acho muito legal isso que você fala, porque eu vi às vezes, né, a questão de ter trigêmeos, gêmeos, né? Você vê as roupinhas tudo igual, é tudo igual. Eu falei, gente, não é possível. Como é que esse ser que está se florescendo, porque eu acredito que já vem uma sementinha ali, né? Aí você vai lá, coloca água, luz, né? Calor, né? Mas a sementinha tá ali. A gente sabe se lá ele vai mostrar que árvore que ele é, né? Ou ela é depois, né? E elas têm as preferências e conhecem. E é muito engraçado, assim. Às vezes eu passo algumas situações até que, tipo, as pequenas vergonhas, porque, assim, elas sabem a preferência de cada uma. Então, às vezes elas ganham as roupas, a gente sabe quem é que gosta de verde, quem é que gosta de rosa, quem é que gosta de azul. E às vezes elas ganham trocado. E elas não precisam nem falar, elas olham uma pra cara da outra, tipo, tá, você fica com esse, eu fico com aquele, e elas se resolvem, porque elas têm preferências diferentes. Então,
é curioso, são pessoas diferentes mesmo. E a gente... Eu acho, Ju, assim, o que eu acho importante, vou pedir para você falar aqui, quem esteja nos ouvindo, ou uma mensagem que você acha importante passar, mas eu acho que a gente falou coisas bem importantes aqui, de uma maneira gostosa, e trazendo experiências e tal, né? Porque eu acho que isso enriquece, né? A gente fala de um lugar de vivência, né? Que não precisa de credencial para ter, porque todos temos, né? Se a gente não tiver, tudo bem também, porque eu vou até onde eu sei, você vê onde eu venho, e a gente conversa, né? Mas eu acho que a gente falou de coisas importantes que conversam com essa questão de mulher, mãe e trabalho, né? A questão da síndrome da impostora, que a gente percebe aí que tem nas pessoas, homens e mulheres, mas aí, né, pelo menos que demonstra de alguns estudos que eu li, questão da mulher, isso está reforçado, como isso fica realçado com a questão da maternidade, porque traz mais angústias e culpas e medos, né? A importância da mulher, ou qualquer ser, mas no caso aqui nosso recorte, de ter escolhas, de escolher ser mãe e não voltar a trabalhar, né? Não ser mãe e continuar trabalhando, né? Os modelos escolher um terceiro modelo, né? Tem muitas mães empreendendo. Então, óbvio, eu vinha daquela vida empresarial e aí, não, agora eu sou mãe, eu quero conciliar e vai. E às vezes também tudo bem durante um tempo, depois volta, né? Retoma. Porque a vida ela é um processo, né? Que a gente vai indo, caminhando e no final das contas, se tudo der certo, a gente tiver essa intenção, a gente se desenvolve e ajuda outros a se desenvolverem, ao mundo ter um desenvolvimento sustentável, né? E aí, eu queria que você falasse para quem nos escuta, entendendo que quem nos escuta talvez tenha essa diversidade, algumas são mães solo, às vezes tem um companheiro, às vezes não tem olhares diferentes, né? A importância de entender que a questão aí de meio ambiente, social e governança também está presente na vida delas, né? E delas como mãe, essa importância desse autoconhecimento, dessa liderança de si própria nesse espaço, transformando, né, a própria vida, transformando a vida de outros e transformando até as organizações, né? E parece ser muito grande isso, é difícil, né? O que na tua jornada e trajetória te ajudou? E que eventualmente não é receita de bolo para ninguém, mas pode ser uma inspiração. Olha, acho que em primeiro lugar é a gente lembrar que antes de colocar a máscara de oxigênio no outro, a gente tem que colocar na gente. Então, para eu dar conta de trabalho, dar conta de criança, dar conta de tudo, enfim, né? Até de relacionamento e da vida, eu tenho que estar bem. Então, assim, parar, ter um tempo, respirar. Eu brinco muito com minhas filhas, que nem sempre elas entendem. Às vezes eu saio e falo, é 1 horinha que a mamãe vai fazer terapia. É 1 horinha que a mamãe vai parar aqui e vai fazer exercício. Porque vocês preferem que a mamãe fique calma, como a mamãe tá, converse com vocês, ou que a mamãe fique muito estressada e fique brava, e elas falam, não, com certeza a mamãe calma. Colocando assim, né? Com certeza a mamãe tranquila, porque e aí eu explico para ela, a mamãe, para a mamãe conseguir dar conta com calma, de parar, de respirar e falar bem com vocês, a mamãe tem que estar bem. Então a gente precisa ter esse cuidado com a gente, às vezes, e é óbvio que as realidades são diferentes, mas de repente você ter essa coragem e se não se envergonhar de chegar na rede de apoio e falar, olha, me ajuda aqui por 1 hora para eu conseguir tomar um banho longo e demorado, porque a gente sabe que quem está com um bebê pequeno às vezes nem isso consegue direito, né? Então, assim, eu conseguir ter um tempo e parar e pensar e refletir e se conhecer e não se projetar na criança, nem descontar eventuais frustrações que venham do trabalho. Então, eu levo meia hora do trabalho até em casa, vai escutando uma música, desconecta a cabeça de uma coisa, conecta a cabeça ali na família. Nem toda mãe tem como estar muito tempo com a criança, mas esteja presente quando você está ali. Então, assim, se eu tenho 20 minutos para brincar com a minha filha,
São 20 minutos que você tá ali, que você não tá no celular, que você não tá olhando o jornal, que você não tá fazendo nenhuma outra coisa, não tá pensando no trabalho. Faz diferença para eles lembram, né? E assim, essa segurança que a criança criada com afeto, ela é uma criança que ela acaba ficando autônoma, e a gente se sente mais confortável para quando está no trabalho, tipo, tá com a cabeça no trabalho, porque eu sei que elas estão bem quando eu não estou ali. Elas se viram bem, elas têm autonomia. Eu lembro que uma vez eu falei, é interessante essa coisa de falar, eu falei, essa coisa de aprender a ficar, de dar conta, de não dar conta e ficar bem por não ter dado conta, foi um processo para mim. E eu lembro que eu falei para minha filha, né, do meio, para meus filhos mais velhos, eu falei, olha, eu não estou podendo, não vai dar certo isso, mas não tem nada a ver com vocês. Isso. Não tem nada a ver com vocês. Eu não estou irritada, brava e assim, por causa de vocês. Eu não estou legal, não tem nada. Eu acho que isso é importante, né? Conversar, não e às tem vezes nada a ver aquela com hora vocês. que você não conseguiu e que transpareceu que você está nervoso e a criança falou, desculpa. Não tem problema nenhum você pedir desculpa, como eu pediria para um adulto, como eu, né? Pediria para você, desculpa, olha, não falei de uma forma muito ríspida com você. A criança também é uma pessoa, e tem muito adulto que ainda tem, acho que isso tá mudando, bom que tá mudando, mas tem muito adulto que ainda tem essa arrogância, não, eu não posso pedir desculpa pro meu filho, porque senão ele vai achar que ele tá certo. Gente, não é uma disputa de poder, é um relacionamento. A construção de autoridade não vem do exercício de poder autoritário. Né? E a gente mudando esses modelos em casa, que a gente consegue mudar os modelos de sociedade, né? É isso que sair dessa coisa do comando e controle, né? Vamos criar um ambiente até nas organizações, né? A gente não está mais nesse tempo de comando e controle. E eu acho que também dá permissão para a criança. Eu não estou bem, chorei, berrei. Mãe, me deixa berrar, sabe? Me deixa, eu tô com vontade de chorar, sabe assim? Eu costumo falar também para minha filha mais nova, eu falo, tá com vontade de chorar? Vamos ver um filme para chorar junto. Porque a gente precisa chorar. Eu tô muito assim, com vontade de dar um berro. Uma vez eu falei para ela, vamos ouvir música. A gente colocou música bem alta. Solta. Só para cantar bem alto, né? E soltar. Daí eu falei, você tá melhor? Ela... E compartilhar, uma coisa que a gente tem muito, né? Chega numa idade que as crianças começam a ter preguiça de contar como é que foi o dia. As minhas, elas entram no carro contando como é que foi o dia. E eu conto como foi o meu trabalho. Isso é muito legal. Eu percebi da primeira vez que uma delas chegou com uma frustração, que não tinha conseguido fazer alguma coisa na escola, eu falei, nossa, eu nunca contei de nada que deu errado no meu trabalho. Eu nunca compartilhei isso com elas. E aí, não fiz imediato, porque ia ficar forçado, mas passou um tempo, eu falei, nossa, hoje a mamãe fez uma besteira no trabalho, eu fiquei com uma vergonha, eu fiz um negócio errado, tive que retificar, tal, não sei o quê. E aí elas, mamãe, poxa, mas as pessoas entenderam. Colocar que isso é normal, porque na próxima vez que ela tiver uma frustração, que não conseguir resolver alguma coisa na escola, que respondeu alguma coisa errada, ela não vai sentir vergonha, porque as pessoas erram, a mãe erra, o pai erra, todo mundo erra. Ela tem o direito de errar também e de corrigir. Perfeito. Eu lembro uma vez, o meu pai, né, que minha irmã tinha notas, estavam com dificuldade, uma época, notas piores, assim, eu tinha notas 8, né, 9 e tal. E aí, eu lembro uma vez que ela teve uma nota ruim, meu pai deu parabéns para ela. E ele não fez nenhum auê com a minha nota 8,5, 9. Eu falei, pô, né, injustiça isso, né? Aí eu fiquei assim, magoada, né? Aí eu fui perguntar para ele, pô, eu tirei 8,5, né? Minha irmã tirou, sei lá, 4,5, 5, você dá parabéns para ela, para mim, ok. Né? Daí ele pegou e falou o seguinte, você deu o seu melhor para tirar 8,5? Porque a sua irmã tirou 4, poderia ter tirado 3, mas ela deu o melhor dela. Nesse momento é o melhor que ela podia fazer. E tá tudo bem. E para você que nos escuta, talvez você tenha escutado a Juliana, falou, não, parar para tomar um banho. Eu quero compartilhar contigo, Ju, uma experiência, porque no meu primeiro filho eu estava muito nervosa, aquela coisa, e a pediatra falou para mim, você tem que tomar banho, porque eu levava ele, né? Tomar banho, vai o carrinho, vai junto. Eu tomava banho assim, sabe? Eu pelo cabelo e falava, uhul! E a gente escuta os choros imaginários também, né? Normalmente a gente entra no chuveiro e a gente acha que a criança tá chorando, a criança tá dormindo. Não, a cabeça não desliga nunca. Eu não conseguia tomar banho se ele tava, porque eu tinha que estar vendo ele.
E ela falou, você tem que tomar banho sozinha, você tem que relaxar. Eu comecei a rir, mas uma risada histérica. Como é que eu vou relaxar? Agora eu não vou relaxar nunca na minha vida. Pra ter uma noção, eu falava, gente, eu nunca mais vou filme. Eu falava assim, filme vai dar às 10 da noite que tinha. Eu falei, nunca mais vou ver televisão 10 da noite. Mas passa, tudo passa. Então, é isso que eu queria falar. Talvez é momentâneo, mas eu achava assim, de Santos, né? O pessoal ia pra praia, eu falava, eu nunca mais vou poder ir pra praia livre, leve e solta, nunca mais. E a sensação de que é nunca mais te dá pressão, e aí vem aquilo. E eu queria falar pra você, se você está vivendo isso, porque eu trabalhei com questões de violência contra crianças, e eu quero falar para você. Se você está com um bebê pequenininho, ele está chorando, e você percebe que você não está dando conta, é melhor você deixar o bebê chorando no berço, de maneira segura, ver se ele está chorando, fechar a porta e sair, e voltar. Não é o ideal? Não. Mas se você está só, se você não tem uma comunidade de apoio, você está percebendo que você está tão engatilhada, que você está com dificuldade de cuidar do seu bebê naquele momento, dá um tempo para você mesmo, mesmo que isso signifique você deixá-lo sozinho durante um tempo, estando ele seguro, obviamente. Porque daí, o tempo, às vezes, a escalada da violência são segundos. E, às vezes, um tapinha que parece natural vira uma coisa complicada. Eu já sou contra tapinhas no geral. Mas, sabe... Um grito já impacta psicologicamente a criança, né? Ao ver a voz do pai alterada. Isso, então reconheça, você não está dando conta desse espaço de tranquilidade para lidar com o seu filho, como a Juliana falou, olha, eu preciso de 1 hora para isso, para a mamãe poder continuar tendo calma. No meu caso, eu falei, gente, eu não estou podendo. Eu não estou podendo, e não é nada a ver com vocês, mas eu não estou podendo, por favor. Né, por favor, né, vão lá ver televisão, me dá um tempo aqui porque eu não estou podendo. É super importante você saber os seus limites e preservar a sua saúde, pedir ajuda, mas naquele momento, com a interação com seus pequenos, se preservar e preservá-los. Isso mesmo que implique se afastar um pouquinho, porque eu acho que também tem isso, né, Ju? A gente tem que ter a sabedoria de entender, eu preciso me afastar um pouco nesse momento, né? E acho que é uma questão importante também para as organizações, mãe, mulher e trabalho, né? É importante que as organizações entendam quando essa mulher está sobrecarregada e não romantizar, ninguém, não, eu sou multitarefa, sou super mulher, dou conta. O dar conta, às vezes, é questão de orgulho para a mulher, né? Sim, mas por dentro você está ali trabalhando aquela tensão. E às vezes, se a mulher está com dificuldade de colocar limites saudáveis para si mesma nessa pegada, né, é importante, né, uma amiga, né, Ju? Porque a gente está falando das organizações, mas pode ser uma amiga. Amiga, pedir ajuda. Mas mesmo que eu não peça, o que eu queria ver, assim, é chegar. Eu às vezes falei, gente, vamos sair, vamos tomar um café, vamos dar uma andada ali embaixo, vamos descer a escada, vem cá um pouquinho. Porque, às vezes, a pessoa não está enxergando, né? Mas você que é uma colega de trabalho, uma amiga, alguém, você pode falar, gente, eu queria conversar contigo, não, é importante, vamos tomar uma água ali? Né? Às vezes a gente pode contribuir, né? Sempre há pequenas coisas que a gente pode fazer para os outros, né? Então, agora eu vou deixar aberto, se quiser falar alguma coisa mais, queria te agradecer a Juliana Fernandes, comunicóloga, mais de 20 anos aí de experiência, trabalhando em grandes empresas, escritora antes de o ser. Ela confessou comigo que ela estava, eu sou escritora, não sou. É escritora, com livro publicado, O Sapato do Menino que não Cabia. Uma história sobre empatia para crianças lerem, ou para as mães, pais, avós, professores lerem, e deixarem surgir na criança essa sementinha da empatia, né? Ou mesmo para o adulto ler, né, Ju? Então, muito obrigada por vir aqui. Espero que tenha sido uma experiência legal para você. Se você precisa de validação externa, você tem todas as validações, o selinho do SG para você. Né? Aprovada. E aí, obrigada. E fica aberto para você falar o que você sentir, que você deva, o que queira. Eu que agradeço, Cláudia. Estou muito feliz. Assim, é uma experiência muito legal. Eu estava comentando aqui antes da gente começar, né?
eu fico um pouco tímida porque falar como empresa, escrever como trabalho, não tem a menor timidez. Falar de mim, falar dos meus projetos é um pouco mais difícil, né? A gente olhar aqui, né? Tem câmera, microfone e tal. E, nossa, eu vou falar de mim. Será que eu tenho alguma coisa interessante para falar? Tem essa necessidade de validação que eu brinquei, e até uma coisa que faz parte de ser mulher, né? A gente tô tão acostumado a uma menina não pode que a gente chega uma hora que a gente começa a se questionar. E não, vamos para frente, vamos tirar nossos sonhos do papel. A qualquer momento, eu tô muito acostumada a fazer isso aqui é a minha zona de conforto, mas eu tenho uma paixão ali, eu gosto de música, eu gosto de escrever. Será que eu consigo? Consegue. Se você tem aquela missão, né, tem aquele foguinho ali, tenta, né? A gente pode muito mais do que a gente acha que pode, na verdade, né? Isso tem uma coisa, como eu comentei, que a maternidade me ensinou, é que assim, a gente dá conta, né? Talvez não do jeito que a gente idealizou, não do jeito perfeito, sou melhor em tudo, consigo fazer tudo e nunca vai sair nada do eixo. Sim, as coisas vão sair do eixo várias vezes e tá tudo bem, em respirar, manter a calma, voltar, sentar, conversar. Mas ir para frente que a gente consegue. E colocar aí, construir, né, um mundo melhor para essas gerações aí que vêm. E acho que esse é um papel de todos, né? Sociedade, empresas, de todos nós. Então, só agradecer por estar aqui. Obrigada. Eu que agradeço. Eu queria, antes de me despedir de você, lembrar que às vezes a gente está tão acostumado com um resultado final melhor, né? Fazer o melhor possível e tal. Às vezes o processo é o resultado, né? E compartilhar com vocês, eu descobri uma paixão de cerâmica, né? De argila, na verdade. Só que assim, eu não consigo fazer nem o cinzeiro, sabe assim? Não dá certo, sai torto. Mas, sou dessas. Mas é tão legal, porque não é isso que eu busco nisso. Eu gosto de amassar argila, isso para mim é o resultado, né? Então, sabe, com um pouco mais de alegria, leveza, a vida fica mais gostosa, e eu acho que a gente precisa desse prazer e dessa leveza, não é rir o tempo todo, porque aí a gente consegue estar mais presente para o outro, né? E adorei, Juliana, muito obrigada de novo por aceitar o meu convite, e achei inspirador a sua visão e a visão do seu companheiro na lógica de colaborar para que os seus filhos, né, suas filhas, né, de fato, sejam felizes, e ao ser felizes e autênticas, colaborem nos espaços para que os espaços sejam espaços felizes, né? Então é isso que eu acho que a gente está precisando aí, paz, felicidade, relações, em qualquer lugar, né? Nas empresas, no planeta, nos países, né? E tudo começa dentro da gente, né? Então, muito obrigada, espero que você tenha curtido tanto quanto eu. Acompanhe o nosso canal no YouTube da Bar Branding, ou nas redes sociais, no LinkedIn, no Instagram. Deixa aí o seu comentário, o que você achou e que pauta que você gostaria de ver, tanto no SG para você, que é mais pessoal, quanto no outro podcast, que é o Via Papos, que são temas quentes por cucas frias. O tema pode ser quente, mas a nossa cuca tem que continuar fria, né? Com o coração quente, talvez. Muito obrigada e até a próxima.